Boa tarde, meu povo querido, amado do Senhor Jesus. Deus abençoe você fortemente, que você esteja firme na rocha, que você esteja atado, né, pela mão potente de Deus, que se a gente estiver seguro pelas mãos de Deus, a gente não escapa, né? Porque quando a gente fala, eu estou segurando nas mãos de Deus, a gente pode em qualquer momento soltar, porque a gente é imprevisível. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer, né? Mas se Deus segurar, ninguém consegue se soltar das mãos dele. Então que nessa tarde Deus possa estar segurando com sua potente mão, nos sustentando, irmãos, agarrado no seu cinturão da verdade, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, colocando o capacete da salvação na nossa cabeça, contra os dados inflamados, contra os pensamentos negativos, contra as forças das trevas, vestindo a couraça da justiça, colocando o escudo da fé, colocando-nos revestido, pronto, preparado como um soldado que está preparado fisicamente, psicologicamente, mentalmente, né? Em todas as áreas o soldado tem que estar preparado para exercer a sua função, porque um soldado despreparado, ele não pode enfrentar um exército inimigo. Porque se eu estiver despreparado, se eu estiver vulnerável, o soldado inimigo vai me atacar e vai me destruir. Mas se eu estiver alicerciada na rocha, que é Cristo Jesus, aí sim, pode o inimigo se levantar. Ele vier por um caminho, por 7 caminhos, ele é obrigado a fugir. Então a gente tem que estar sempre preparado, para quando vier o dia da adversidade, a gente está revestido, fortalecido, coberto com o sangue de Cristo Jesus. As nossas lâmpadas têm que estar sempre acesas. As nossas lâmpadas, quando estão apagadas, a gente leva muita cacetada. Mas quando a gente acende a nossa lâmpada, meu amigo, minha amiga, nós pode ter certeza que o inimigo, ele vai sair trupicando, ele vai sair cambaleando, ele vai sair todo troncho, todo amarrado, todo arrebentado, todo mordido, desunhado, com paulada que nós damos nele quando nós está com a nossa lâmpada acesa. Por isso que a nossa lâmpada tem que estar sempre acesa. O azeite tem que estar no topo, para nunca faltar o azeite sobre a sua lamparina. Irmãos, um clamor por socorro. O rei Josafá, quando Judá se congregou para para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Em 2 Crônicas 24, diz que o rei Josafá estava encurralado. O rei Josafá estava encurralado por três inimigos medonhos. Os inimigos, em grande multidão, já estavam acampados perto de Jerusalém. E não havia tempo para nenhuma reação. E esse ataque era iminente. Esse ataque desses 3 inimigos era iminente contra o rei Josafá em Judá. Então, Josafá teve medo e o seu medo levou ele a buscar o Senhor. Então ele anunciou publicamente um jejum em todo Judá e congregou o povo a pedir socorro ao Senhor. A convocação foi imediata e atendida e veio gente de toda a cidade de Judá para buscar o Senhor. Mesmo sob circunstância desfavorável, Deus reverteu a situação. Deus ouviu o clamor do povo
e enviou sua palavra para encorajá-lo. Aí Deus falou. O medo foi substituído pela adoração, pelo louvor. Josafá enfrenta aquela peleja não com arma, mas com cântico. Quando os cantores que marchavam à frente do exército começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Em vez de atacar o povo de Deus, destruíram-se e foram exterminados. O lugar onde estava acampado deixou de ser o território da ameaça para enfrentar-se no Vale da Bênção. Em vez do povo de Deus sofrer baixas, os inimigos é quem foram destruídos. Deus ouviu o clamor do seu povo e triunfou sobre os seus inimigos e lhe deu grande vitória. A oração é um antídoto contra o medo e a chave da vitória. Então nós vemos a história de um rei que estava ameaçado por 3 reis inimigos, por três exércitos inimigos. Então Josafá não teve tempo de se preparar, de preparar o seu exército físico. A única solução do rei Josafá como a nossa, quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos com medo, quando nós nos sentimos que estamos... alguém está tentando nos acertar, nos ferir, nos deixar envergonhada. Você sabe que o inimigo, ele nunca vem sozinho. O inimigo, ele ganha força quando ele está com mais de um, né? Porque a Bíblia fala no Salmo 1 que o ímpio, ele é destruído, porque ele planeja o mal contra a vida do povo de Deus. Então, quando os inimigos, irmão, tem pessoas que elas se fingem de amigos. Tem pessoas que se fingem de boazinhas. Tem pessoas que se fingem de colega. Sabe para quê? Para ouvir o que você tem a dizer. Para ele transmitir para o seu inimigo. Aí começa o cochicho, começa os atritos, começa as ameaças, começa as desavenças, porque aquelas pessoas que sentavam à roda com você, que ouvia o seu desabafo, né? E muitas vezes a gente, quando está nervosa ou estressada, nós temos os nossos dias de estresse, né? São dias de estresse que se houver qualquer coisa, a gente explode. E quando a gente explode, pode ser que a bomba possa vir forte. Então nós vemos a história desse rei que estava encurralado. E muitas vezes nós nos sentimos encurralados também. Por desavenças, por problemas que surgem em casa, na rua, no trabalho, com alguém que você abriu as portas, que você depositou confiança, que você achou que você estava fazendo certo, você estava achando que você estava agindo correto. Então a palavra está dizendo que Judá, né, estava encurralado por esses 3 inimigos medonhos, terríveis, cangaceiros, bárbaros, que estava cercado. Jerusalém não havia mais tempo nenhum para reação a esse ataque. Não tinha tempo de se preparar. Não tinha ataque, esse ataque iminente. Josafá teve medo. Então o que Josafá fez? Josafá foi buscar a Deus, proclamou um jejum, convocou todos daquela região e todos vieram. Irmão, é muito importante. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ó, quão bom e quão suave é que possamos nos unir no dia que estamos sendo atacados por inimigo. Mas o problema é que não tem ninguém para ajudar no dia que você está sendo atacado pelo inimigo. Pelo contrário, os amigos, os irmãos fogem, somem tudo. Mas aqui não, Josafá estava armado. Não com a mão na espada, mas estava armado espiritualmente. Tanto que quando eles começaram a louvar a Deus, que os levitas marcharam à frente do exército, os levitas, eles iam à frente do exército de Josafá. Entendeu? Eles estavam fazendo um ato simbólico, eles estavam ali marchando, os louvores estavam na frente do exército. Então,
em vez deles atacar o povo de Deus, Deus destruiu-se e foram exterminados. Em vez deles atacar, como eles tinham planejado, projetado, arquitetado de atacar Josafá, o seu reinado, eles é quem foram atacados, porque os três inimigos se viraram um contra o outro e eles se destruíram entre eles mesmos, entendeu? Em vez deles usar a espada contra o Josafá e seu reinado, a palavra diz que eles se mataram uns aos outros, porque Deus colocou um espírito de confusão no exército dos inimigos e eles se destruíram a si próprios. Então, o que aconteceu? Deus armou e o exército começou a cantar e dar louvor. O Senhor pôs emboscada contra o inimigo e eles foram desbaratados. Então, quando a gente ora, quando a gente louva, Deus coloca emboscada na vida dos nossos inimigos e eles são destruídos por si próprios. A gente não tem que puxar espada, a gente não tem que puxar gatilho, a gente só tem que orar, louvar e bendizer o nome santo do Senhor, que Deus faz com que ele tropece e caia, sem a gente nem tocar. Então, eles foram desbaratados. Em vez de atacar o povo de Deus, eles foram destruídos. Destruídos. E deixou de ser território de ameaça de Deus. Eles deixaram aquele território, deixou de ser um território de ameaça, porque os inimigos já estavam destruídos, porque Deus ouviu o clamor do seu povo e Deus triunfou sobre os seus inimigos e lhe deu grande vitória. Deus, ele vai triunfar sobre os teus inimigos e Deus vai dar grande vitória para você, não importa qual seja a área que você está sendo atingida, que você está sendo atacada, que você está sendo ameaçada, que você está sendo prejudicada. Alguma coisa que você fez e que você foi injustiçada, coisas que que aconteceu, que houve injustiça, né? Que houve injustiça. Mas nessa tarde eu quero dizer para você que você não tem que fazer nada, você não tem que lutar, você não tem que dar um passo, você pode deixar que quem vai armar emboscada para esses inimigos vai ser o próprio Deus, que vai fazer eles tropeçarem, que vai fazer eles se confundirem, e aqueles que armou, aqueles que se juntaram para armar, para tentar nos ver caído, desmagaçado, destruído, são eles que vão entrar em atrito um contra os outros, e eles mesmos vão ser vencidos pela mão potente de Deus. Irmãos, Deus, ele não brinca. A palavra está dizendo aqui que Deus deu grande vitória, porque o antídoto contra o medo e contra as adversidades se chama oração. O antídoto para vencer guerra dentro da sua casa, para vencer problema no meio da família, para vencer guerra no meio das pessoas que surgem no seu caminho, Aí o que acontece quando a gente ora, Deus entra com ação e Deus deixa os inimigos envergonhados. Irmão, não importa o que dizem, não importa o que falam. O veredito final vem de Deus. E quem determina, quem dá ordem, quem determina o que vai acontecer conosco é Deus. Não adianta o inimigo projetar, tramar, arquitetar, querer armar laço, querer armar estratégia, mandar carta ameaçadora, mandar carta para querer te desmoralizar, querer investir contra a sua vida, seu trabalho, seu ministério, seu casamento, seus filhos. Não adianta, porque contra a vida de um servo de Deus não vale encantamento, irmão. Não vale encantamento. O profeta Balaão disse, contra Israel não vale encantamento. Não adianta fazer feitiçaria, não adianta fazer bruxaria, não adianta buscar Deus pagão, não adianta rezar para frente e para trás, porque não vale encantamento sobre o povo de Deus. Balaão disse, não adianta fazer sacrifício, porque o que Deus abençoou está abençoado, e eu não posso desfazer o que Deus fez pelo povo de Israel. Então a promessa de Deus na minha e na sua vida não é da gente crescer,
não é da gente prosperar, não é que nós somos cabeça, nós não somos cauda. Aonde colocamos a planta dos nossos pés, nós não vamos progredir, abençoar, o lugar será amparado, o lugar será, a tenda será ampliada. Então, se sobre mim, sobre você está essa palavra de promessa, então por que nós vamos temer aos 3 inimigos que estavam unidos, reunidos, calculou, projetou, tramou e arquitetou para ferir, para querer te envergonhar, para querer deixar você achando que você vai ficar caída, derrotada, humilhada? Não. Tem coisa na nossa vida que vem para o nosso bem. Muitas vezes na nossa vida acontece certo tipo de coisa, sabe para quê? Para que a gente possa crescer, porque cada passo que nós damos na nossa vida é um passo de crescimento. As pessoas que estão lá fora não entendem. As pessoas que se reúnem em mesa para festejarem o Deus desse século, o Deus Mamon, eles não compreendem nem entendem. Tudo para eles é festa. Não, a nossa festa é diferente, o nosso convívio é diferente. Nós temos um Deus que peleja por nós, que vai além da nossa força, tanto física como espiritual. Então hoje nessa tarde nós estamos brindados, nós estamos fortalecidos, porque a oração de Josafá chegou até o céu, a minha, a sua também vai chegar até o céu. Josafá sentiu medo, nós também sentimos medo. Josafá se sentiu afrontado, nós também se sentimos afrontados. Josafá se sentiu encurralado, nós também muitas vezes nos sentimos acurralados com as circunstâncias que acontecem, que vêm sobre a nossa vida. Mas quem tem fé e quem tem perseverança não fica paralisado, nem fica traumatizado e nem fica decepcionado, porque quem peleja por mim e por você é o grande eu sou, é o grande general, é o eterno, é o Pai das luzes, é o Eloí que vai decretar vitória nessa tarde. Você pode ter certeza que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus, Ele mede o universo na palma da sua mão. Então Deus tem todos aqui, ó. Deus tem todos aqui na palminha da mão dele. Então que Deus abençoe você, cobre você com sangue carmesim e que Deus leve você em segurança onde quer que você vá. Perdão, que Deus guarde você, liberte sua casa, liberte seu marido, liberte seu filho. Tire esse espírito maligno que tem intimidado as pessoas, que tem feito das crianças, dos jovens, dos adolescentes, escravo das redes sociais. Liberta pelo poder do teu sangue. Liberta Jesus, porque o Senhor é tremendo e é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Então, nesta hora, eu quero determinar que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Leve a mão na sua cabeça e diga: eu sou cabeça e não sou cauda, eu estou por cima e não estou por baixo. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? A partir de hoje, eu vou sentar à mesa e Deus estará nos abençoando, como Mefibosete saiu de Lodibar e veio sentar à mesa do rei. Assim nós também sentaremos na mesa do rei. Um abraço, Deus abençoe você grandemente e um grande beijo para você no seu coração. Estamos aqui à disposição para qualquer um, em nome de Jesus, amém. Não esqueça de dar o seu joinha.